Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 103.480 dólares americanos, com uma pequena variação positiva nessas últimas 24 horas de 0,3%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está tendo uma alta um pouco mais expressiva ao longo desse último dia, uma alta de 2,2%, com cada unidade nesse instante em cerca de 2.600 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, dentro do top 10, o Ether é o grande ganhador dessa última semana. Para vocês terem uma ideia, o Ether está conseguindo se sustentar nessa última semana com uma alta de cerca de 42%. É uma alta bastante expressiva. Dentro do top 10 também merece menção honrosa a Dogecoin, principal meme coin do mercado, com uma alta ao longo desses últimos 7 dias de 35%. A Solana com uma alta de 21%. E também a Cardano com uma alta de 20%. Sem sombra de dúvida, a gente tem visto diversas criptomoedas surfando nessa melhora do ambiente macroeconômico, com essa trade war chegando aparentemente aí em vias de ser resolvida, Estados Unidos chegando num acordo com a China, e essas criptomoedas estão, sem sombra de dúvida, conseguindo ganhar bastante tração. Mas não são só as criptomoedas que estão ganhando tração. Para vocês terem uma ideia, o mercado americano, no dia de ontem, principalmente o índice S&P 500, conseguiu voltar a ficar positivo. Se desde o início do ano o S&P 500 estava no vermelho, no dia de ontem, dia 13 de maio, ele conseguiu voltar a ficar no positivo. Então, depois de uma queda considerável ali no dia 8 de abril, foi a maior perda do ano, foi de cerca de 15%. Agora o S&P 500 conseguiu voltar para o número positivo. E nesse instante o mercado está aberto há aproximadamente 45 minutos, nesse momento de gravação. O S&P 500 está operando com uma leve queda de 0,04%. A Nasdaq está operando com uma leve alta de 0,2%. E a Dow Jones também com uma leve alta de 0,1%. E olhando o índice S&P 500, a gente consegue ver que a Coinbase está com uma queda também ao longo desse dia de hoje de 0,3%, o que não tira nem um pouco o mérito recente da Coinbase. Desde que eles foram listados no índice S&P 500, eles estão com uma alta superior a 15%, uma alta totalizada de 15%. E no dia de ontem, no mercado americano, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um outflow, rompendo uma sequência de 4 dias positivos, de 4 dias de inflow. No dia de ontem, a gente teve uma saída de 693 BTC, liderados pela venda de 877 unidades de Bitcoin pela Fidelity. Surpreendentemente, ontem não teve nenhuma compra, nenhum inflow, nem nenhum outflow no ETF da BlackRock, nem no ETF da Grayscale, e no ETF da Fidelity teve essa saída bastante considerável. Enquanto as entradas ficaram a cargo da Franklin Templeton, que é apenas o 10º maior ETF do mercado, e da Invesco, que é apenas o 9º maior ETF do mercado. Mas, se no ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente teve outflow, a gente não pode dizer o mesmo, felizmente, do ETF de Ether Spot. A gente teve entrada. Somando todos os ETFs no mercado americano de Ether Spot, Ether à vista, a gente teve um inflow de 5.412 unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 13,5 milhões de dólares. Uma entrada pequena, entre aspas, se a gente considerar o volume financeiro do mercado americano, mas de qualquer forma é muito importante que a gente tenha inflows, especialmente nos produtos de Ethereum. Afinal de contas, o Ether estava ao longo tempo em crise, ao longo tempo em queda, conseguiu agora começar a se recuperar, está com uma alta de mais de 40% ao longo dessa última semana, e a gente tem visto uma alta demanda, tanto de investidores varejistas, como eu, como você, quanto de investidores institucionais também pelo Ether de uma forma geral, pelo ETH. E a parte do varejo a gente consegue ver através de algumas métricas, inclusive, que está tendo esse aumento de demanda. Inclusive, se a gente olhar o Google Trends, que é aquela plataforma do Google, para a gente ver o volume de busca em cima de alguns termos em específico, a gente vai ver que a busca por Ethereum com I, ou seja, com uma grafia errada, está crescendo ao longo dessas últimas semanas, o que sugere que, de fato, pessoas que não sabem ainda como nem escreve Ethereum estão buscando na internet para buscar saber mais e até mesmo para buscar se expor. Então isso é um sinal de que o varejo está voltando para a segunda maior criptomoeda do mercado. E sem sombra de dúvida,
O ETF é uma forma clara de exposição do investidor tradicional e também do institucional. Então, se a gente está tendo um aumento da busca por parte do varejo e está tendo um aumento da demanda por parte do institucional, do tradicional, a gente tem uma tendência, sim, de valorização, pelo menos nesse curto prazo. Se isso vai se prolongar, se isso vai continuar, só o tempo vai poder responder. Mas, de qualquer forma, o curto prazo tem sido esse e tem melhorado os prognósticos para o segundo maior criptoativo do mercado. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas agora falando sobre o novo quinto maior criptoativo do mercado, a Solana, a SEC postergou a decisão sobre um ETF de Solana Spot. De qualquer forma, vale frisar, que nem eu acabei de falar, que a Solana voltou a ultrapassar a BNB no momento de gravação aqui desse episódio do Giro Bitcoin e se tornou o quinto maior criptoativo do mercado. Nesse instante, a Solana está com uma capitalização de mercado de 91 bilhões e 909 milhões, enquanto a BNB está com uma capitalização de mercado de 91 bilhões 867 milhões. Está muito próximo, provavelmente eles vão ficar disputando ao longo do dia de hoje essa quinta posição, mas de qualquer maneira, voltando para essa decisão da SEC, a SEC postergou para outubro de 2025 uma definição sobre a aprovação de um ETF de Solana Spot ou não. Isso já era aguardado por parte dos analistas de ETF e, para vocês terem uma ideia, não mudou nem um pouco o que o mercado acredita que vai acontecer. Se a gente olhar a Polymarket acredita plenamente que até o dia 31 de dezembro a gente tem 82% de chance de aprovação de um ETF de Solana Spot. Muita gente inicialmente estava apostando até 31 de julho, e aí isso sim, despencou para 33% a chance de aprovação, mas para 31 de dezembro a chance de aprovação continua crescendo. Para quem não sabe, Polymarket é uma casa de apostas descentralizada, é a maior do mercado e que ganhou muita tração, ganhou muita visibilidade durante as eleições americanas para presidente dos Estados Unidos. Afinal de contas, eles foram a primeira casa de aposta a dar a vitória do Trump, inclusive a vitória do Trump nos estados pêndulo. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, até a mídia tradicional, até a Globo está utilizando a Polymarket como fonte para a notícia. Então, apesar da SEC ter postergado, adiado essa resposta, o mercado continua bastante otimista para a aprovação desse ETF ao longo desse ano. E não só desse ETF. O mercado está bastante otimista para a aprovação de um ETF de XRP Spot, para um ETF de Litecoin Spot e até mesmo de Dogecoin Spot. Existem mais de 70 pedidos hoje protocolados na SEC. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, temos o primeiro estado dos Estados Unidos a estarem tentando passar uma proposta de isenção de taxas de imposto em cima do ganho de capital de Bitcoin e de criptomoedas de uma forma geral. Acabou de ser aprovado pelo Legislativo do Missouri justamente esse projeto de lei que agora vai para a sanção do governador. Sanção ou veto, né? O governador naturalmente pode vetar. Se for sancionado, ele vai possibilitar uma isenção de até 100% de ganho de capital de transações de Bitcoin, criptomoedas e até mesmo de ações também. Isso é bastante simbólico, bastante significativo, porque afinal de contas, a gente sabe que se um estado americano passar esse projeto de lei, passar no sentido de sancionar, se tornar uma lei efetiva, entrar em vigor, vai acontecer um fluxo de capital para esse estado. Com certeza, diversos investidores de cripto vão começar a utilizar esse estado para liquidar, para poder transformar Bitcoin, para poder transformar os seus digital assets em dinheiro fiduciário. E isso acontecendo, outros estados vão acabar tendo que seguir o mesmo caminho para evitar fuga de capital. Então, esse é um movimento bastante interessante da gente acompanhar de perto, porque a gente pode estar vendo um início de passo 2. O passo 1 está sendo os estados adotarem reserva estratégica de Bitcoin, porque essa é uma estratégia pública. Agora, um outro passo é atrair dinheiro para esse estado, um dinheiro de outros lugares para esse estado. Muito interessante ver essa estratégia que os legisladores do Missouri estão fazendo, porque sem sombra de dúvida pode mudar o jogo entre os estados americanos. Vamos acompanhar de perto e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês as novidades disso aqui no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, o navegador Brave adicionou suporte à blockchain Cardano dentro do seu browser. Abre aspas, a integração da Cardano na Brave Wallet não apenas expande o acesso multi-chain, mas também melhora a segurança, a participação na governança e a experiência geral do usuário. Quem comentou isso foi o cofundador e CEO da Brave e do Basic Attention Token, que é o token BAT, né, que é da própria Brave. De qualquer forma, bem interessante esse novo suporte.
a essa criptomoeda, a Cardano, que nesse instante está ali figurando entre as principais criptomoedas do mercado, está na 9ª posição, com uma alta ao longo dessa última semana de aproximadamente 19%, com cada unidade em 80 centavos de dólares. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, a Tether, a emissora da stablecoin USDT, a maior stablecoin do mundo, comprou 459 milhões de dólares em Bitcoin para a 21 Capital. Ou seja, esses 450 milhões de dólares, pelo preço médio que eles divulgaram, dá 4.812 BTCs. Vale ressaltar que a 21 Capital é uma empresa de investimentos em Bitcoin que está sendo formada por um grupo de empresas, por um pool de empresas. É como se fosse uma joint venture envolvendo várias empresas em específico, inclusive algumas corretoras do mercado. Vale ressaltar que com a aquisição desses mais de 4.800 BTC, a 21 Capital já tem 36.312 unidades de Bitcoin, figurando já na 3ª posição de detentor corporativo, perdendo para a Strategy, que tem mais de 568 mil, e perdendo também para a mineradora Mara Holdings, que tem 48.237. Vale ressaltar que a Tether é a acionista majoritária dessa joint venture da 21, ao lado da exchange Bitfinex. A fusão é patrocinada pela empresa de serviços financeiros, pela Cantor Fitzgerald, que presta uma consultoria financeira. Mas, de qualquer forma, outras empresas e outros venture capitals também estão investindo nessa joint venture. Entre eles, o conglomerado japonês SoftBank, que investiu 900 milhões de dólares. Ou seja, a 21 Capital é uma empresa que tem como objetivo acumular Bitcoin. É a estratégia. Está seguindo claramente o playbook da Strategy, mas pode sim se tornar um concorrente da Strategy no sentido de acumular Bitcoin. A 21 tem um único e exclusivo objetivo de acumular Bitcoin, enquanto a Strategy tem, naturalmente, os seus outros negócios de inteligência, de mercado e tudo mais. A gente sabe que hoje em dia a Strategy é principalmente uma empresa de acumular Bitcoin, mas eles mesmo assim continuam tendo esses outros segmentos. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Se estiver escutando a gente, vendo a gente pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá escutando a gente por algum streaming de música? Passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito com que o podcast seja mais distribuído, que mais pessoas possam conhecer o Giro Bitcoin. Fazemos esse trabalho diariamente para você e a sua colaboração é fundamental. Meu muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!